Olá pessoal, bem-vindo ao podcast Lado B do Trade Esportivo. Meu nome é Rodolfo e hoje eu vou gravar para vocês o Bom Dia do Lado B, né? Cenários pré-live. É um programinha que a gente faz aqui no podcast quando a gente não pega nenhum tema, é um assunto mais, entre aspas, profundo aí. A gente fala sobre os jogos do dia seguinte, os jogos que a gente fez, para passar o que a gente, como a gente se comportou durante os jogos, para vocês também analisarem se achar que foi correto ou não, entre outras coisas, né? Talvez também para ver a abordagem que a gente faz ao mercado, como que a gente analisa e planeja os jogos do dia seguinte. Não são entradas pré-live, a gente vai confirmar todas em live, então não são tips, né? Esses jogos podem ou não validar o cenário, né? Então algum jogo que eu enxergo de uma forma, ele pode realmente bater, né, essa leitura na hora do jogo, mas também pode chegar na hora e ser diferente, e a gente vai agir conforme o jogo nos apresenta. Não é porque eu montei um cenário para ajudar, entre aspas, assim, na hora do jogo, que eu vou morrer abraçado com ele, né? Bem, antes da gente começar, falar que a gente tem mais dois integrantes, que é o Josialdo e o Cabal. No momento eles estão aí de férias, né, do trading. O Cabal tá para voltar em janeiro. O Josialdo tá viajando, então por enquanto eu tô gravando sozinho, mas assim que possível eles estarão gravando com a gente. Falar das nossas redes sociais, temos o YouTube e o Instagram, o Lado B do Trade Esportivo, o nick lá, e o Twitter, Lado B do Trader. Então quem puder seguir a gente lá, dar essa moral, a gente vai ficar muito feliz. É um incentivo a mais também, né? E o e-mail, ladobdotrader@outlook.com. A gente está tentando colocar vídeos assim o mais constante possível, mas como a gente já salientou algumas vezes, a gente não tem a função do trader como única e exclusiva, né? Todos aqui têm uns trabalhos, vamos falar assim, que tem como a renda principal em outros trabalhos, né? Então a gente faz o trade em horários vagos e com isso já é pouco tempo, para fazer conteúdo ainda é menos. Então a gente tenta fazer quando a gente está mais cansado e mais afim, para também não ficar um conteúdo talvez muito maçante e que aparenta que a gente está fazendo aquilo ali por obrigação, né? Então a ideia aqui é a gente sempre trocar ideia quando a gente também tiver afim aí e tiver com tempo. Bem, vamos falar primeiro dos jogos de hoje. Hoje até que agora está voltando os campeonatos, né, mais conhecido pelo pessoal. E a gente começar, né, até falar o lado B justamente por isso. Você vê muito conteúdo de pessoas que já estão por conta do trading, já vivem dele, estão tentando viver, e talvez mostram um mundo muito cheio de flores, né? Então a gente está tentando mostrar como que é para pessoas que também estão começando, que muitas vezes não tem o dia inteiro para ficar fazendo, faz quando dá, que pega campeonatos talvez que a maioria do pessoal não quer pegar, porque talvez a maioria quer pegar uma Premier League, quer pegar os jogos principais. E quando você não está, vamos falar assim, por conta daquilo, você tem que pegar os jogos que tem no seu horário. E consequentemente você também pega mais conhecimento em cima desses times undergrounds, vamos falar assim, né? Então assim, não é porque a gente faz jogos aleatórios, a gente acaba fazendo mais jogos de campeonatos que não é tão visado pela maioria, então a gente acaba tendo conhecimento maior também em cima desses campeonatos e times. Indo para os jogos então, né, parar da enrolação, até para não ficar tão longo, eu comecei hoje fazendo ali por volta das 11 horas, 10 horas da manhã, mas não peguei os jogos muito cedo, igual o da China, Austrália, não faço esses jogos quando eu estou no trabalho, porque senão fica muito apertado, durmo pouco, né? Então tento pegar mais ali na metade da manhã. Não vou falar aqui não vou falar na sequência, vou falar aqui por campeonato, alguns que eu fiz. Bem, teve o belga, 2 jogos, né? O Santruiden contra o Waregem, se é que fala assim, tá, pessoal? Desculpa se eu estou pronunciando errado. Ficou 2-0 o Santruiden. E o Westerlo contra o Antwerp ficou 3-3. Bem, eu estava vendo os jogos em conjunto. Belga, como eu já falei algumas vezes aqui, é um campeonato muito over.
os times não priorizam tanto sistemas defensivos, estilos de jogos, né, com sistemas defensivos muito conservadores. Sempre são times que atacam bastante, que deixam espaço. E para mim os jogos estavam assim, principalmente do Antuérpia. Então eu fiz uma entrada duplicada aqui, tentando pegar o gol em um jogo, que foi o 2,5 na odd 3,10. Mas, como sempre, as odds do belga é sempre muito amassada. E eu deixei lá a moeda no software, né? E esperando o mercado me buscar. Ainda não estava nessa odd. Questão da odd, pessoal, eu tenho odds, né? Quando você começa, principalmente no começo, eu prefiro ter um método mais rígido para entrar no mercado, porque no começo a gente fica muito ansioso para entrar no mercado. Então você quer estar dentro a todo momento, acontece isso. Então eu principalmente quando eu estava mais no começo, eu tinha mais definido as odds, né? Essa é a odd para over à frente, over 2,5 e não entra abaixo de jeito nenhum. Hoje em dia, acaba que como você criou o método e veio seguindo ele há muito tempo, você tem uma tendência de manter essas odds. Mas dependendo do jogo e odds e leitura e valor daquela odd frente ao que o jogo está apresentando, eu entro em odds menores no mesmo mercado, né, no caso. Mas eu procuro entrar no 2,5 sempre acima de 3, tá? Então eu entrei a 3,10 nos dois e deixei correr. O Santruide marcou primeiro e eu estava fora, ainda não tinha chegado na odd, né? Então minha moeda voltou, não perdi nem ganhei. E o jogo do Westerlo e Antwerp eu consegui pegar o gol. Mas eu achei que o jogo estava bem mais aberto que o outro, né? Então eu costumo fechar essa entrada quando eu faço no 2,5 com a stake maior ali para pegar só um gol. No caso aqui não era para deixar correr, não era uma entrada over normal, que eu ponho uma moeda menor e deixo rodar, né, para pegar ou no caso free betar ou fecho caso sair 2 gols muito rápido, mas a tendência é esperar que saia os 3 gols. Então eu entrei com a moeda maior. E quando saiu o gol do Westerlo, né, não era o favorito, era o azarão, e o jogo estava muito aberto, eu imaginei que o Antwerp ia para cima. Foi no finalzinho do HT, né, 44 minutos, eu decidi manter essa moeda e até o meu lucro não virar rede. Então eu falei, eu vou segurar aqui até o lucro, tentando buscar um gol logo no começo do FT, porque o jogo estava muito aberto. E foi exatamente o que aconteceu. O Westerlo fez 2-0 aos 47 e aos 51 o Antwerp fez 2-1. Então já bateu ali em 5 minutos do segundo tempo, bateu a moeda cheia. Então foi o maior lucro do dia para mim, foi bem bom. Talvez até no mês, eu estava tentando lembrar aqui, eu acho que no mês foi o meu maior lucro em porcentagem, né? Bem, então, e não fiz mais. O jogo ainda terminou 3-3, tinha oportunidade, mas como eu falei, tem outro trabalho de carteira assinada, então peguei ali, já estava tinha que voltar, não cliquei mais. Chinesão não fiz, né? Destaque aí pro Guangzhou, que era o Evergrande, agora mudou o nome, né? Porque os times da China não tem mais nome de empresa. Ele caiu para a segundona. Eu fazia muitos jogos dele quando tinha os brasileiros lá. Agora não tem nenhum estrangeiro, são todos chineses. Eles foram campeões, se eu não me engano, 8 vezes aí do chinesão e caiu para a segunda. Então lá um campeonato que agora basicamente a maioria dos jogadores aí dos times, até igual o Guangzhou, são todos chineses, né? Não tem nem estrangeiro. Então acabou aquela mina de ganhar dinheiro ali para a maioria dos jogadores. Bem, Premier League, teve 2 jogos hoje, né? O Chelsea e o Manchester United jogaram. O Chelsea pegou o Bournemouth. Eu tinha separado esse jogo para entrar em back. Tentar pegar o back Chelsea. Mas aí é que tá, né? É aquele negócio, você tem trabalho, você não pode parar para fazer trading. Eu tive que sair justamente na hora. E tinha a fazer lá no serviço, né? Não tive como acompanhar o começo e foi justo na hora que até o Cabal falou no Discord que estava fazendo esse jogo, que deu um padrão muito claro e eu não peguei o
o Beck Chelsea, né? Não é que eu vacilei, né? Não tava vendo o jogo, então não teve como. Então perdi esse Beck aí. Muita gente que eu vi pegou, o Gabigol do trade pegou também, várias pessoas pegaram. E depois teve o Manchester United às 5 horas, né? Esse do Chelsea às 12h30. Ficou 3-0 para o Manchester United contra o Nottingham Forest. Esse eu já consegui pegar. E também foi o segundo, só perdeu para esse outro jogo do belga aí. Foi o meu segundo maior lucro do dia, porque eu peguei o Beck aos 19. Eu costumo ter por padrão fechar a entrada quando eu pego o Beck. Eu não, independentemente da correção, a maioria das vezes eu fecho. Para evitar, muitas vezes quando no começo você não fechava, né, quando você está aprendendo. E o que acontecia? Eu levava o gol algumas vezes e aquilo me descontrolava psicologicamente, né? Então, porque você tinha acabado de pegar o gol e de repente você leva um gol. Muitas vezes acontece logo em sequência, né? Porque o time já vem para cima para pressionar e aquilo me abalava bastante psicologicamente. Então, eu pus como método fechar. Mas esse daí eu achei que estava bem tranquilo, mantive mais um pouquinho. E logo na sequência, o Manchester United fez o 2-0, né? Que foi aos 22 minutos. E eu fechei ali a 1.05, já estava bem baixo. E foi um lucro bem legal aí. Gol do Martial, né? O primeiro foi do Rashford, o segundo do Martial. O Manchester agora tá... Eu imaginei que ele dá uma melhoradinha, sem o Cristiano Ronaldo, sem aquela bagunça toda. Então consegui esse back aí, então foi bem legal. Depois teve o Turco. O Turco é um campeonato que eu gosto de fazer, não é nem por causa de... você está fazendo só por causa que não tem outra opção. Não, alguns jogos eu gosto de fazer dos times principais. Tentei pegar... Fiz o jogo do Başakşehir 2, Antalyaspor 0. O Başakşehir que vem sendo um dos principais times aí. Antigamente era muito Fenerbahçe, Besiktas e Galatasaray, né? A Turquia agora tem outros times também, não é só mais esses. Então tem Başakşehir, Trabzonspor, inclusive vem sendo os últimos campeões. Então talvez tem pessoal que tem mais conhecimento um tempo atrás, né? Pensa que ainda está naquela fase de ter só esses três, né? Fenerbahçe, que era o principal, Galatasaray e Besiktas, né? Hoje em dia não, hoje está bem... Tem mais 2 times aí fortes, né, no campeonato aí que disputam os títulos também. Bem, esse jogo então eu vim para tentar pegar um back Başakşehir que vem em terceiro lugar, né? O Antalyaspor está ali meio de tabela, 12º, 10º. Mas não consegui. O primeiro tempo, apesar que eu achei que em alguns momentos o Başakşehir foi melhor, ele não deu um padrão tão claro. Não é um time, na minha leitura, para meu modo de ver, né, tão fácil de pegar back na Turquia, apesar que ele já foi campeão, sempre está disputando agora as primeiras posições, mas é um time assim, aquele time que não dá aquela pressão tão grande. Então fiquei com head de variação nesse primeiro tempo, de momentos que eu tentei pegar esse back, e no segundo não deu nem tempo, eles fizeram o gol aos 57, eu não faço back segundo tempo, raramente faço, e over ainda não tinha as odds, ainda estava muito baixo, então não fiquei dentro. E depois fizeram 2-0 logo aos 66 e dali para frente eu não cliquei mais. Então isso daí sai no head da variação do back. Depois das 2 horas, né, teve Fenerbahçe e Hatayspor. Esse daí sim já deu um padrão muito grande. Esse time do Fenerbahçe, que é treinado pelo Jorge Jesus, já é um time mais impositivo, mais ofensivo, então ele já te dá mais um padrão. E esse eu consegui pegar o back, aos 20 minutos já saiu. Joshua King fez o gol. E aos 26 o Batshuayi fez o 2-0, eu já tinha fechado, fechei no 1-0. E o Batshuayi aí que vem fazendo muitos gols nessa volta da Copa, né? Acho que pro Ené Valencia, que é o artilheiro do campeonato, voltar tá complicado, porque ele não para de fazer gol. Talvez coloque o Ené Valencia do lado de campo, né? Não sei quando ele pode tentar dessa forma. Mas o Batshuayi vem fazendo muitos gols aí, tá difícil do Ené Valencia voltar. Detalhe do turco, né? A gente também tem que tomar muita atenção, que também é um campeonato muito focado ofensivamente. As defesas não são boas. Final de jogo costuma rolar umas loucuragens. A gente fala, né?
time leva empate, vira, perdendo de 1-0, faz 2 gols rapidinho. Então o turco é meio, com as zagas assim, parece que elas sente a pressão, né? Quando o outro time dá aquela pressão, mesmo o time ganhando, eles costumam vacilar. Então não quis manter esse back Fenerbahçe para tentar mais um gol, muito por essa característica, né, do campeonato. Então fiz só isso aí, saí com o back, já estava ótimo e tal. Um jogo ontem que eu tinha citado, onde eu não gravei os cenários pré-live, mas eu sempre falo lá no Discord com o pessoal que está lá, eu coloco lá por escrito lá os jogos que eu vou fazer, o cenário que eu imagino. E um dos jogos que eu tinha falado era 5 horas pela Championship, a segunda divisão inglesa, Burnley e Birmingham. Esse Burnley, para quem gosta de back, né, e time que dá padrão na segunda divisão, apesar que é um campeonato bem equilibrado, esse Burnley tá bem legal de fazer. Então eu separei, mas não consegui estar dentro desse back. Ele até teve mais posse e tal, mas até se você olha o gráfico de pressão, estão bem baixa as colunas. Então ele meio que foi jogando e foi saindo os gols, mas não consegui estar dentro no momento do primeiro gol, e foi logo a 1 minuto, né? Então acho que mesmo se ele tivesse começado bem, como foi muito rápido, provavelmente eu não tinha pegado também. Então ali já matou o jogo para mim da minha entrada. Fiquei esperando talvez se o Birmingham empatasse, mas eles levaram 2-0 aos 44 e aos 93 lá levaram o terceiro. Então esse aí eu fiquei no 0-0, não cliquei, né? Deixa eu ver se tem mais algum que eu cheguei a fazer aqui, mas eu acho que foram esses. Até separei aqui no anotado. Tá aí, tive um head, né? Mais um, né? Que eu tive uma variação lá tentando pegar o back no Basak Serri e tal. Foi Bolton e Derby County pela terceira divisão na Ligue 1 aí da Inglaterra. Esse Bolton na temporada passada estava bem legal de fazer, era um time over. E o Derby County ele caiu para a terceira muito por conta de uma punição, que ele começou com alguns pontos a menos na segunda divisão na temporada passada. E foi o motivo que ele caiu, ele quase escapou ainda, né? O técnico era o Wayne Rooney. E então eu tava vendo o jogo ali no segundo tempo, para mim tava trocação assim, dentro da qualidade, claro que é a terceira divisão. Tentei um over limit ali no finalzinho, mas não rolou, então esse jogo aí eu saí no red. Então foram os jogos que eu fiz, né? Não cliquei em mais nenhum. Até tô fazendo a Copa do México aqui, que é uma competição que tem no México, que serve como pré-temporada, né? São 2 grupos de 5, o primeiro passa para... Cada primeiro de grupo passa para a final, né? O Chivas já está classificado e está decidindo o outro time do grupo agora, né? Até peguei um green aqui, mas eu nem vou comentar esse jogo, porque como ele ainda não acabou, vai que eu clico para frente aqui ou tomo um red, né? Então interfere na análise do jogo, mas não devo clicar mais não. Bem, vamos falar dos jogos de amanhã. Acho que amanhã vai ter menos jogos que hoje, assim, com cenários, né? Acho que até em quantidade. Bem, deixa eu só pôr por horário aqui, que aí fica mais fácil de fazer a análise. Bem, 13 horas vai ter o jogo do Auxerre contra o Monaco, lá pela Ligue 1 lá da França. Bem, o Auxerre é um time que subiu agora nessa temporada da segunda divisão. É um time que eu fiz alguns jogos, eu não achei um time muito bom, né? Vamos falar assim. É um time que tem uma certa dificuldade ofensiva, né? Não gostei do time. Então, eu acho que o Mônaco, já pelo contrário, né? Ele é um time até ofensivo demais, tem hora que peca um pouco na ofensividade. Então, para mim, é um jogo, não é um jogo tão claro esse back, até por isso a odd está 1,73, mas o Auxerre está disputando ali para não cair e o Mônaco está tentando entrar na classificação ali para as ligas europeias, né? Então, eu acho que sim, que o Mônaco pode dar algum padrão, algum momento ali para você estar a favor dele, até pela ruindade do Auxerre. Claro que a favor deles estão jogando em casa, né?
Mas é um jogo que eu separei para ficar de olho a favor do Mônaco, né? A odd de 1,73, a odd tá boa, mas também reflete que não é um jogo tão fácil, né? Que o Auxerre, apesar de todas as questões que eu falei, por estar jogando em casa, também provavelmente vai ter seus momentos de ataque, e aí é a hora de você sair do mercado, a hora que der essa pressão. Eu imagino que o Mônaco vai dominar na maioria do tempo, né? Constante ali. Algum momento a gente vai ter que sair do mercado a hora que o Auxerre melhorar. Bem, depois disso eu separei mais um jogo aqui que também é às 13 horas, Olympiacos e Asteras, lá pelo campeonato grego. Sinceramente eu tô fazendo grego mais agora, e antes eu fazia mais o do Olympiacos, né? O Olympiacos vem ganhando os últimos campeonatos, acho que dos últimos 10 ele ganhou quase todos, isso foi 8 ou 7. E é um time que já disparava na liderança e já ficava bem à frente dos demais. Então, e era um time muito de segundo tempo. Tinha hora que eles levavam gol e no segundo tempo virava. Então eu gostava de fazer jogos deles, né? Nessa temporada eles não estão dominando tanto igual dominou nas outras. Inclusive estão 12 pontos atrás do líder, que é o Panathinaikos, né? O Panathinaikos está com 38, eles estão com 26 em quarto. Então não é um time tão dominante igual antes da temporada passada. Mas mesmo assim, em relação ao Asteras, né, é um time bem melhor. O Asteras só tem 14 pontos em 14 jogos. Se você olhar a classificação do grego, você vai ver uma divisão muito clara ali entre os times que podem ser campeões e os que já não vão ser de jeito nenhum. Então você chega ali até, por exemplo, o Ares, por exemplo, que é o sexto, dali para baixo até um corte de ponto e já muda muito. Você vê que a diferença de pontos já cai bastante. Então o Olympiacos jogando em casa, né, contra um time mais que vai lutar para permanecer, a odd de 1,30. Eu acho que é uma odd que, querendo ou não, tá baixa, mas não pode se esperar muita coisa além disso do mercado, porque o Olympiacos realmente tem esse favoritismo e esse time do Asteras faz 9 jogos que não ganha fora de casa, né, desde o dia 23 de julho. Então é um time que a gente pode ver que tem suas dificuldades. Às 14 horas eu separei o jogo do Egito, né? Premier League lá do Egito. Não faço tanto, confesso, mas amanhã tem um jogo, eu acho que pra gente ficar de olho, que é o Al-Ahly jogando fora de casa contra o time do Cerâmica Cleópatra. O Al-Ahly que vem liderando o campeonato com uma certa dominância, né? Não perdeu dos últimos 5 jogos. Para quem não sabe, o Egito ali tem praticamente 3 times que estão disputando ultimamente os campeonatos, que é o Al-Ahly, o Zamalek e o Pirâmides. Então eles meio que dominam o campeonato e decidem quem vai ser o campeão quando jogam entre si. E a odd do Al-Ahly está 1,47, né? Eu achei essa odd bem legal, por isso que eu até separei o jogo. Porque o Cerâmica está em oitavo com 11 pontos em 9 jogos. Está com 12 pontos a menos que o Al-Ahly. E ele ganhou 2 das últimas 5, né? Então eu acho que e ganhou contra times abaixo dele, né? Pior. Então eu acho que é uma odd aí que pra mim tá dando sopa aí. É 1,47, pra mim tá alta. E pode encaixar assim esse back. Imagino que o Cleópatra pouco ataque. Que o time do Al-Ahly é bem, na minha opinião, né? É bem melhor que o seu adversário aí. Então um campeonato que eu não faço tanto, mas pela odd aí me chamou a atenção. Acho que tá dando bobeira aí sim. Bem, vamos aqui pro outro jogo. É do Trabzonspor, que pega o Karagümrük fora de casa. É outro time também que eu falei que despontou aí nos últimos anos lá na Turquia. Ele já foi campeão, chegou a frequentar a Champions, então tá entre os principais do país. Tá com a odd de 1,91 fora de casa. Também não é um time tão fácil de leitura, esse Trabzonspor, mas jogando fora de casa eu acho que ele fica mais à vontade, né? Que quando ele não precisa ficar só tentando furar a defesa, ele provavelmente vai ter espaço para jogar também. Ele está em 5º lugar, né? E o time do Karagümrük está em 17º. São 19 times no campeonato, então ele está em antepenúltimo na zona de rebaixamento. Nas últimas 4 partidas ele não ganhou.
e nas últimas 5 o Trabzonspor não perdeu. Então ficar de olho aí, para mim é um jogo que pode encaixar esse back. Mas, igual eu te falei, Turco é muito complicado, questão defensiva. Os times se expõem bastante, ainda mais fora de casa. Esperar um padrão aí para poder estar a favor. Mais um jogo que eu separei foi Panathinaikos e Crete, lá do Campeonato Grego. É o rival lá do Olympiacos, né? Provavelmente a maioria já sabe disso. Mas o Panathinaikos não vinha bem nas últimas temporadas, né? Sou de uma época que, quando eu comecei a acompanhar, era sempre os dois disputando. E nos últimos anos eles passaram por uma grave crise financeira, assim como o país, né? A Grécia teve uma grave crise e eles diminuíram muito os investimentos. Eu lembro que, não sei se o Gilberto Silva uma época foi jogar lá no Panathinaikos, eles contratavam alguns brasileiros para jogar lá, mas ele estava bem com dificuldade financeira. Não sei se as dificuldades financeiras passaram, assim, todas, né? Mas estão liderando o campeonato aí com 38 pontos, 6 de vantagem por segundo, não perdeu nas últimas 5, jogando em casa contra um time que está em 10º, só com 10 pontos, e ganhou só uma partida, né, das últimas 5. Então, para mim, pode ser um dos backs mais claros do dia, porque a diferença é gritante na temporada, e a odd está de 1,30, não achei a odd baixa pela diferença, né? Eu acho que sim, pode dar um padrão para essa odd. Outro time também costuma ter odds bem amassadas, para mim jogando em casa, é o Rangers, né? 16,45, ele vai jogar contra o Motherwell, se é assim que fala o nome desse time, pela Premiership, né? Primeira divisão da Escócia. Junto com o Celtic, que é um dos grandes do país aí, né? Os dois times que dominam praticamente todo ano. O Rangers teve aquela questão que faliu, teve que cair para a última divisão, veio subindo, mas já está recuperado. E vai jogar contra um time que está abaixo dele aí na tabela, né? Ele jogando em casa praticamente só contra o Celtic, que não seria favorito, que talvez, entre aspas, não seria favorito, né? Seria mais equilibrado, que dependendo do momento ele pode ser favorito. Ele é vice-líder, já está a 9 pontos de diferença para o Celtic. É difícil tirar essa vantagem, porque eles perdem poucos, né? Mas o campeonato escocês vai formar um grupo com 6, né, para decidir o campeão. Então ele ainda tem chance de ser campeão aí, não é fase só de classificação e ponto corrido, né? Depois tem um grupo. E o Motherwell 12 times, né? O Motherwell aí tá em 9º, só com 18. Então não tem muito o que falar, é buscar algo a favor do Rangers, talvez até mercado de gols, longa exposição, dependendo de como é que ele vier pro jogo, até goleada, se tiver manter o interesse aí durante a partida. Às 17, o outro jogo do escocês, o rival, né, o Celtic pega o Hibernian fora de casa, a odd está 1,40. Também o Celtic vem liderando com uma certa folga essa fase, né? E é uma odd que, para você achar essa odd nele, é mesmo fora de casa. É difícil você encontrar algo próximo, sem ser quanto o Rangers em casa, né? O Hibernian também é um time que está ali no meio de tabela, 7º, né? Tem 12 times, mas ganhou só uma das últimas 5 partidas, e o Celtic ganhou todas as últimas 5. Também claro que fora de casa é um pouco mais difícil, porque tem toda a questão de estádio e torcida, mas não tem muito o que se fazer, né? Eu não vou entrar a favor do Hibernian nunca contra o Celtic lá na Escócia, né? Mesmo se não tiver tanto padrão pro lado do Celtic, acho que é pedir para levar gol. Então vou buscar algo a favor deles. Depois das 17, a partir das 17 aí, a gente vai ter alguns jogos aí que tem os favoritos claros, né? Não tem discussão, mas odds muito amassadas e que o mercado pesa muito, né? Um é o PSG contra o Strasbourg, o PSG 1,20. Como todo mundo sabe, o PSG na França, em questão de elenco, qualidade, sobra. Perdeu alguns campeonatos aí dentro dos últimos anos, mas foram poucos, acho que foi 2, né, dos últimos 10, ou mais ou menos isso, né? O Lille ganhou, o Monaco ganhou quando o Mbappé surgiu lá, mas está dominando, né? E ainda mais contra esses times que são menores, ainda é mais difícil, né, você pensar em outra coisa a não ser trabalhar a favor do PSG. E o Strasbourg, que é um time que está lutando para não cair, eu vi alguns jogos deles. É um time que eu achei muito fraco, não só na tabela, né, que está caindo, mas não é um time legal de ver. Tem suas dificuldades, não é tão bem tecnicamente.
Então é buscar algo a favor do PSG. Essa odd de 1,20 já não me agrada tanto, tá, para mim é um pouco baixa. Mas claro, deu padrão, provavelmente vai estar dentro. Mas eu acho que outros mercados aí também podem ser interessantes, como por exemplo goleada, né, que eu trabalho, que para quem não sabe, na Betfair tem um mercado que acima de 4 gols o vencedor é considerado goleada, então dê 4 gols para cima, né? Então se ele ganha de 4-0, goleada, 4-1, 4-2, 5-3, 6-4, 5-1, todos vão ser goleada. Então é um mercado que eu uso quando tem um favorito muito claro, que o mercado baixa muita odd, que eu consigo pegar uma odd maior e caso ele faça o gol, eu não preciso nem esperar sair os outros gols, né? O mercado já vai corrigir bem aquela entrada, acaba compensando talvez você entrar mais back na goleada do que no time ali normal, né? No back PSG. A correção talvez é até melhor. Mas muitas vezes até a goleada costuma estar ruim as odds para esses times e tem que ver como é que vai estar essa odd na hora. O outro jogo é Leeds e Manchester City. É outro jogo também que o favorito, claro, é o Manchester City. Na Inglaterra, então, pesa demais. Está 1,29 a odd fora de casa. Então, pesa muito a favor do City, né? Contra o Liverpool, pela Copa da Liga, que eles foram o primeiro jogo agora, depois da Copa. O mercado estava pesando demais em cima do City, mesmo contra o Liverpool, com odd muito baixa. Então, tem que tomar muito cuidado, né? Porque, ok, se ele ganha, se estiver dentro, ótimo, mesmo se for baixa, né? Mas corre o risco também de você levar o gol nessa odd com o mercado pesando, né? Então tem que tomar cuidado. O Arsenal ganhou na rodada, então o City vai entrar pressionado para ganhar, né? Porque ele estava a 5 pontos, se eu não me engano, abriu 8 agora. E na Premier League o campeão sempre costuma ter, nos últimos anos, né? Está tendo um aproveitamento muito alto para ser campeão. Então qualquer ponto perdido aí, 8 pontos aí já na fase que está o campeonato, vai ser muito difícil de buscar. Então imagina eles colocando uma pressão muito forte aí para ganhar esse jogo. E é a mesma coisa do PSG. Até a odd está um pouco melhor, né? Então em 29 é back City, ou vou tentar pegar um over longa exposição pela necessidade. Se vai que o Leeds sai na frente, isso pode até melhorar o jogo. E back goleada, né? Se tiver com domínio muito grande, sem deixar o Leeds respirar, pode ser um caminho também. E o último jogo que eu separei foi Porto e Arouca, pelo Campeonato Português. O Campeonato Português, eu tenho um pouco de cisma de fazer Porto e Benfica, porque o mercado é muito amassado em relação a esses times. Então, muitas vezes, a não ser quando eles enfrentam o Braga, que é um time considerado ali, não é o dos menores, mas ele está atrás dos 3 grandes, talvez, né? Até ter pouco tempo estava melhor que o Sport. E entre eles, né? Então, quando vai com os outros times, que são times entre aspas menores ali, né? Entre aspas não, né? São menores. O mercado pesa demais. Então a saúde está 1,11. Para mim não compensa a saúde de back. Eu pus ele como possível back para entrar a favor, imaginando que talvez ele não faça gol no início e a saúde suba um pouco. Mas separei também porque eu acho que o mercado de goleada e over longa exposição, se der leitura, são mercados que a gente pode explorar. Mas imagino que até o back goleada vai estar baixo, tendo em vista essa odd do back do Porto. Mas querendo ou não, deve ter pessoas também que estão escutando que possam querer essa odd, né? Que trabalham nessa odd. Eu prefiro buscar odds um pouco maior, no mínimo 1,20, perto de 1,30 seria o ideal, né? 1,30 para cima. Então, vou esperar para ver se essa odd sobe um pouco ou buscar aí goleada ou over longa exposição. Bem, antes de a gente terminar, eu separei até lá no Discord, eu falei 3 jogos de possíveis padrões para estar a favor, mas que são jogos um pouco mais equilibrados, até por isso as odds são um pouco maiores e que vai te demandar um pouco mais de receio, não é receio, mas de um padrão mais claro para você estar dentro do mercado. Não que os outros não precisam ter padrão, mas esses daqui são jogos que, por estar jogando fora de casa, os times, e a diferença não é tão gritante de elenco, é bom a gente ficar um pouco esperto. Mas são 3 jogos, eu não vou nem entrar muito em detalhe.
assim, de analisando, mas às 14h30 tem Volos e AEK na Grécia. O AEK está disputando ali o título ainda. Tá 1,60, o AEK é favorito, mas fora de casa. Não é um Panathinaikos da vida, que está muito acima dos demais lá no momento, mas é um time melhor que o Volos. Às 15 horas tem Atromitos e PAOK. O PAOK também, a mesma coisa do AEK, tá ali na mesma faixa de classificação. Tá 1,75 essa odd. Acho que pode sim ter momentos que a gente está a favor. E às 17 tem Brest e Lyon. Esse Lyon, ele é de Veneta, né? Tem jogo que ele vai muito bem, tem jogo que ele vai muito mal. A gente não sabe ainda quem vai entrar em campo. Acho que eles venderam agora pro John Textor, né? O clube. Estão com jogadores saindo, como Boateng. A gente tem que ver ainda como é que esse Lyon vai se portar. Mas o Brest é um time pior que o do Lyon. E o Lyon, querendo ou não, tem camisa, tem alguns jogadores de destaque, né? Dentro do cenário ali do nível francês. Então, a odd está em 95 deles. Acho que pode sim ter essa probabilidade de ficar a favor do Lyon. Mas esses 3 jogos eu nem separei para analisar tanto. Assim, aqui no podcast, falar por que é favorito e tal. Porque são jogos que demandam um pouco mais de atenção. Mas como a gente não está tendo tantos jogos agora, posso sim dar uma olhada neles. Então é isso, pessoal. Acho que ficou até grande, né? Ficou o podcast aqui. O podcast não, os cenários aqui, né? Acabei falando um pouquinho demais. Mas queria agradecer a todos aí que estão escutando. Sempre uma felicidade, né? Quando a gente vê que está tendo um retorno lá na audiência. E que amanhã seja bom para todos, né? Que possa ter ajudado de alguma forma essas análises. A gente sabe que na hora pode chegar lá e não dá o padrão. Mas sempre quando você vai com um cenário montado, o que vai acontecer e tal, se você vai estar a favor de tal time, se corre o risco de você migrar para gols, como é que é o estilo. Não necessariamente é obrigatório você montar esse cenário para você fazer o trade, né? Como é live, né? Você pode deixar para comportar na hora, mas eu acho que ajuda. E para mim também ajuda, que eu acabo tendo que ver essas coisas, né? Montar vamos falar assim, meu cenário para o dia seguinte. Eu faço junto com vocês aqui, faz 2 coisas já de uma vez. Então é isso, um grande abraço a todos aí, fiquem com Deus e até mais.